Estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje, onde vamos agora, já falamos de José, de Maria, seu pai, sua mãe, e agora vamos falar um pouquinho do seu primo João Batista, que é realmente uma figura de muita importância, não é muito considerado por nós, mas João foi primo de Jesus, o precursor que o identificou no Rio Jordão. Segundo alguns pesquisadores, João Batista foi um mestre para Jesus. É interessante. Quem é João? Filho de Zebedeu, filho de Zacarias. João, filho de Zebedeu, é o João, discípulo bem amado, aquele que Jesus tinha maior carinho, irmão de Tiago. João aqui, que eu estou falando, o Batista, é o filho de Zacarias e de Isabel, primo de Jesus, e cujo nascimento foi envolvido por aquele processo que todo mundo conhece. Zacarias era um sacerdote, foi orar no templo, e aí estava orando, apareceu uma entidade, um espírito, um anjo, que falou que Isabel iria ser mãe, e Zacarias, não acreditando, ficou mudo até que João nascesse, como se fosse por conta da sua incredulidade. Zacarias só veio a falar, a se pronunciar, depois que João nasceu. João é aquele que identifica Jesus como o Cordeiro de Deus e o batiza no Rio Jordão. Está lá no João, capítulo 1, versículo 29 a 34. João Batista é uma figura que aparece no Evangelho pregando no deserto, realizando aquilo que o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, fala. Uma voz clama no deserto: preparai um caminho para Yahvé, aplanai na estepe uma vereda para o nosso Elohim. Então Isaías já falava que João iria dizer isso. É a voz que clama no deserto. Então, se concretiza na pessoa, na figura de João Batista, aquilo que Isaías falava lá no capítulo 40, versículo 3. E João Batista identifica Jesus no Rio Jordão, o batiza, o identifica, e João diz, quando vê Jesus chegando: eu é que deveria ser batizado por ti. Aí Jesus disse: deixa para que se cumpra o que está escrito. Mas João Batista, gente, nós não damos às vezes muita importância a ele, nem o valor que ele merece, mas Jesus é quem apresenta João Batista. Se você for ler o capítulo 11, versículo 7 a 14 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar ali uma verdadeira declaração de quem era a figura de Jesus. De João Batista. Jesus dizendo assim: o que foste ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Um homem vestido de linho e púrpura? Não, que o homem vestido de linho e púrpura estão nos palácios e não nos campos. E se vocês querem saber sobre João, ele é mais que um profeta. Veja que coisa interessante. A gente só se lembra de João Batista como um profeta. Jesus disse que ele é mais que um profeta. Ele é um mensageiro de Deus. Que coisa interessante. E ele diz assim: entre os filhos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que eles. E se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Essa passagem é fantástica, por quê? Porque o Isaías fala da voz que clama no deserto. Malaquias 3 fala, dá a seguinte informação ao encerrar o seu livro: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Na verdade, Malaquias está dizendo que Elias, que viveu lá no tempo dos reis, mais ou menos 750 anos antes da vinda de Jesus, iria voltar para preparar o caminho. Olha aí. Virá, eis que os enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível do Senhor. E Jesus disse: se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. E Elias não voltou como Elias. O espírito era de Elias, porém esse espírito reencarnou no corpo de João Batista. Jesus disse isso literalmente. É ele, o Elias, que devia voltar. E depois de dizer isso, ele acrescenta uma expressão que os profetas falavam muito.
Jeremias, Ezequiel, falavam muito disso. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Ouvir é no sentido de quem puder entender o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, que Elias voltou e preparou o meu caminho. Alguns estudiosos dizem que a carreira de Jesus só cresce, vamos dizer assim, só se evidencia com a presença de João, com a apresentação de João e depois da morte de João. João realmente, como já falamos, é o filho de Zacarias e de Isabel. Os sacerdotes ministravam cerimônias religiosas no templo e na sinagoga, e o seu pai recebe a notícia realmente numa dessas cerimônias naquele ano. Em Mateus, como acabamos de dizer, 11:14, ele confere a João aquilo que diz o profeta Malaquias, que ele era o Elias que devia voltar. João foi a gente analisando assim, meu querido telespectador, João foi o único profeta, ou melhor, foi o único ser do universo que teve a oportunidade de identificar aquele de quem os profetas tinham predito a vinda. Quem era aquele que os profetas tinham previsto ou predito a vinda? Jesus. Foi um homem realmente muito feliz de poder identificar Jesus. Os saduceus, os fariseus, os publicanos, as pessoas ortodoxas daquela época, diziam que pelo fato de pertencer ao povo hebreu, ou seja, descendente de Abraão, já eram escolhidos de Deus, já estavam salvos. Tem muita gente hoje que ainda pensa assim. Basta pertencer a determinada religião. Não, não é a religião que vai fazer a gente ser diferente dos outros. O que vai fazer a gente ser diferente dos outros é a nossa conduta, é o nosso comportamento, são as nossas ações, são os nossos exemplos. Não é o que dizemos, mas o que fazemos. Já João veio exatamente com a consciência diferente. Dizia que o importante não era ser descendente de Abraão, mas produzir frutos ou obras dignas de reforma interior. E não só a descendência de Abraão tinha esse direito, mas qualquer um dos filhos de Deus. Veja que João já trazia uma mensagem muito forte. Ele diz assim: somos todos iguais perante Deus. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mateus 3, 1-10. Ora, dizer ao povo judeu que ele tinha que ser batizado ou reformar-se da mesma forma que os não-judeus era uma ofensiva informação que desafiava a crença judaica dominante acerca da salvação. E João não. João veio exatamente trazer essa consciência. João foi um profeta cuja primeira tarefa era pregar techuvá, que é uma palavra hebraica que significa retorno, reforma íntima, transformação interior, arrependimento, que a maioria traduz. É isso que João quer dizer. E ele dizia: convertei-vos, reformulai-vos, porque o reino de Yahvé está próximo. Então João, meu caro irmão telespectador, foi realmente uma figura digna de que nós o respeitemos e entendamos realmente que ele veio trazer uma doutrina de amor, de igualdade entre os filhos de Deus. Eu quero encerrar o programa com essa grande frase de João: todos nós somos iguais perante Deus, porque todos somos filhos dele. Que você que é filho de Deus, irmão de Jesus, fique na sua misericórdia e na sua paz, hoje e sempre. Até o nosso próximo programa.